Eu sou o segundo membro do Playful Self e estou aqui no meu trabalho, mas estou a aproveitar a minha pausa para aproveitar para me apresentar. O meu nome é Catarina Ladeira, sou licenciada em Escultura e mestre em Educação Artística e o que eu espero vir a partilhar aqui neste canal é a minha visão, interesse, que vem também do estudo que fiz no meu mestrado em Educação Artística, que tem a ver com o jogo, com a ludicidade, com o brincar, associado à educação. Isto porque eu gosto muito de jogos de tabuleiro, gosto muito de videojogos e na educação sinto que às vezes há falta de noção de como integrar estes componentes numa perspectiva educativa. E o jogo é um médium inato das crianças e do ser humano. E, portanto, eu gosto de pensar no jogo e no brincar como algo que pode ser introduzido para explorar outras ideias e outros conceitos para além do lúdico e do brincar por si só, que já é uma vantagem e uma necessidade grande do ser humano. Já agora, como partilha, para terem uma pequena ideia disto que eu estou aqui a falar, na altura da minha pesquisa eu criei um jogo de tabuleiro que se chama Na Barriga da Baleia. Na Barriga da Baleia nasceu do conceito do Joseph Campbell, da jornada do herói, sendo que a barriga da baleia é uma das etapas da teoria do Joseph Campbell, em que o herói está perante uma adversidade, duvida de si, das suas capacidades e basicamente tem que superar essa sua dúvida e incerteza para se transformar e continuar o seu caminho. E então esse jogo de tabuleiro que eu criei criava metaforicamente a ideia dos jogadores serem engolidos por uma baleia e ficarem dentro da barriga de uma baleia, sendo que lá iriam encontrar as suas adversidades. O jogo tinha a intenção de trabalhar a questão do bullying e da diferença, que é um tema que é muito importante nas escolas, não é? As crianças pequenas e as crianças, de uma forma geral, têm esta questão de apontar o que é diferente e de tentar rebaixar o que é diferente. E às vezes isso vem de um lado, ou pode vir de um lado também de uma própria fragilidade. Então, a ideia do jogo era trabalhar estes conceitos que são difíceis, mas numa perspectiva até divertida, para criar empatia. Então, usando conceitos do role-playing games, eu desafiava as crianças, os jogadores, a adotarem uma personagem diferente do que elas são. E então, os heróis desse jogo, da Barriga da Baleia, eram heróis que visualmente eram diferentes e que têm aquilo que se pode dizer uma fragilidade, que à partida não é visto como um possível superpoder. Então as personagens vinham desde bonecos que representavam alguém que é invisual, ou alguém que não tem um braço, não tem uma perna, um é muito alto, o outro é muito pequeno,
pequeno. E isto para, primeiro, puxá-los para a atenção de que esta pessoa, este boneco é de facto diferente. Eu revejo-me nesta personagem ou não, mas conheço alguém que pode ser parecido, ou até já fiz pouco de alguém com uma característica parecida deste desenho, deste boneco que aqui está. E, portanto, depois, ao longo do jogo, eram revelados criaturas, e essas criaturas tinham uma história que era narrada por mim. Ou seja, eu fazia o papel do Dungeon Master, né, o conceito do role-playing games, em que narrava a aventura, apresentava o desafio, e eles em grupo tinham o desafio de pegar noutras cartas que existem no jogo, de objetos, e de criativamente e imaginativamente usarem esses objetos, que eram objetos comuns, como por exemplo uma garrafa d'água, um alimento, um livro, uns óculos, objetos muito diversos do dia-a-dia, misturados com alguns mais fantasiosos, como por exemplo um frasco de um elixir, ou uma espada de um gnomo. Mas eles tinham que usar a sua imaginação e criatividade para usarem aqueles objetos em conjunto e ajudarem aquela criatura. Posso-vos dar um exemplo para perceberem de que forma é que isto se procedia. Houve alguns momentos que eu tive que testar o jogo com crianças dos 11 anos, 13 anos, e podia acontecer aparecer uma criatura que era um fantasma. E então ele era um fantasma porque outrora tinha sido um menino que não tinha amigos e portanto era posto à parte, à margem pelo grupo, e isso foi feito de forma tão prolongada que acabou por perder a sua forma. Foi engolido por uma baleia, porque estava num dia muito triste, escorregou, caiu à água, foi engolido por uma baleia e foi consumido por essa tristeza e perdeu a sua forma e ficou um fantasma. E eu perguntava de que modo é que o podem ajudar. E eles iam usando as cartas de forma criativa para ajudar a retirar essa criatura que eles depois descobriam, não era um monstro ou uma criatura maldosa porque tinha sido as adversidades da vida e do dia-a-dia dele que o tornaram assim. A sair então da barriga da baleia. Então eu gosto desta ideia de associar a arte, porque existe aqui um componente visual muito grande, o poder da imagem, que sempre me tocou de forma muito, muito pessoal. Esta questão da imagem para poder contar uma história, para poder chegar ao outro. E os jogos têm essa componente visual muito grande, que a mim apela-me enquanto artista plástica, artista visual, apela-me muito. E aliás, eu lembro-me de ser pequena e de me ligar aos jogos em primeira instância pela imagem. Eu lembro-me de ser muito pequena, talvez com 8 anos, 9 anos, e de ter pouquíssimas cartas Magic, por exemplo, em casa, muito provavelmente resquícios dos meus irmãos, e de ficar completamente vidrada com as ilustrações que lá estavam. Principalmente as cartas negras, assim, aquelas mais bizarras. E de tentar copiar esses desenhos que lá havia. E então eu sinto que agora, enquanto educadora, sinto que a arte tem um potencial muito grande de poder explorar outros temas que não a arte e de mais facilmente chegar ao outro. Eu aqui falei bastante em crianças, apesar de não ser o público com que trabalho no meu dia-a-dia, no meu trabalho. Eu trabalho com adultos, com autismo, e também eu funciono aqui numa oficina de artes, usamos o barro, o desenho, mas a verdade é que eu sinto
que, ao trabalharmos estas questões numa tenra idade, poderá ter benefícios depois a longo prazo. E é muito fácil trabalhar a criatividade e a imaginação com mentes pequenas, que têm isso, que estão mais propensos, não é? À imaginação e à criatividade sem algum bloqueio. Apesar de que, na minha opinião, também é super importante abordar o lúdico, o jogar e o brincar com um público mais velho, nomeadamente até mesmo com professores, trazer esta componente que às vezes não é tão explorada numa sala de aula, mas que pode desbloquear principalmente a questão da relação. É a relação, o processo, são temas que me interessam, porque é aquilo que eu vejo no meu dia-a-dia e que sinto que tem uma riqueza muito grande. E a verdade é que, apesar de existirem jogos solitários, não é? Em que o próprio jogador joga sozinha, e os videogames têm muito essa componente de podermos estar sentados em frente a uma televisão a jogar sozinhos. Os jogos de tabuleiro, por exemplo, por norma requerem grupo, requerem uma relação com o outro. E muitas vezes põe-nos num papel diferente do nosso real, não é? Aqui a questão da potencialidade de explorar este círculo mágico em que saímos do nosso cotidiano real, das nossas vidas, e entramos num mundo mágico completamente diferente dos nossos, em que podemos ser alguém completamente diferente do que nós somos. Podemos explorar as nossas fraquezas com muito mais garra, com muito mais confiança, e explorar conceitos que às vezes são-nos difíceis. Leva-nos também ao limite que às vezes no plano real, pode ser mais desafiante e nem sempre possível. E então eu espero trazer para este canal conversas em torno de como é que a arte, a educação, o jogo, o brincar, podem auxiliar neste campo de relação, seja na educativo, seja até parental, mas é como é que podemos nos tornar melhores pessoas e explorar outros campos de uma forma mais leve e mais engraçada. Portanto, espero que gostem desta pequena partilha e vamos nos ver por aqui. Obrigada!